Queda do dólar afetou as exportações de carnes? Vamos trazer os detalhes sobre o mercado do boi, do frango e do suíno com o Vlamir Brandalize, mas acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com, acesse paracaturural.com, cadastre o seu e-mail, aproveite e dá uma olhadinha no que mais a gente tem por lá. Vai lá, paracaturural.com. Mercado Agrícola. Levantamentos do CPEA mostram que a competitividade da carne suína tem aumentado frente às substitutas nesse início de 2025. Isso porque, enquanto os preços da proteína suína vêm caindo com força em relação a dezembro 24, os de frango estão em alta e os da bovina registram leve baixa, todas no atacado da Grande São Paulo. A oferta maior que a demanda tem pressionado as cotações da carne suína, cenário que vem sendo observado desde dezembro do ano passado. Quanto à proteína avícola, a procura aquecida na primeira quinzena sustentou o avanço da média parcial deste mês. Após a posse de Donald Trump e uma movimentação não tão radical nos últimos dias da penúltima semana de janeiro, o dólar voltou a ficar abaixo dos R$ 6. O que muitos estão perguntando nesse momento é se isso desestimulou as exportações, principalmente de carnes. Acompanhe a resposta com o Vlamir Brandalize. Mercado das carnes também dando uma pressãozinha levemente positiva aí que a gente vê no segmento do boi. Mercado do boi com pequena evolução positiva, e algumas praças com estabilidade, mas o olho está, e o olho gordo, né? O olho está na exportação, né? O mercado acreditando que deve fechar o mês de janeiro acima de 200 mil toneladas embarcadas. As apostas são que na terceira semana, que a SECEX deve divulgar na próxima semana, já estaríamos aí acima de 150 mil toneladas embarcadas de carne bovina. Segue forte na exportação o mercado da carne bovina, com indicativos que já estamos bem acima de 700 milhões de reais, aliás, 700 milhões de dólares em faturamento com a carne bovina. Esse é o nosso quadro, e a carne bovina sinalizando que pode bater recorde histórico de exportação para o mês de janeiro. Carne de frango também segue com fôlego positivo, o mercado é de olho na exportação, mesmo com essa leve queda que tivemos no dólar nesses últimos dias, a posição de que nesse momento já estaríamos passando das 300 mil toneladas embarcadas, ainda faltando vários dias para fechar o mês, e tudo indicando que devemos passar de 400 mil toneladas de carne de frango embarcadas em janeiro. Frango também aí já na faixa de 600 milhões de dólares em faturamento, com um potencial de bater a marca dos 850 milhões de dólares em faturamento com exportações nesse mês de janeiro. Suínos, comentários dos suínos são de mais de 70 mil toneladas embarcadas e sinalizando que deve passar de 90 mil toneladas nesse mês de janeiro. Suíno forte na exportação e também forte no faturamento. Os comentários são de que já estariam batendo acima de 150 milhões de dólares exportados em janeiro, ainda com muitos dias pela frente e fôlego positivo aí de passar acima dos 200 milhões de dólares nesse mês de janeiro com exportações na carne de suíno. Então, mercado acreditando aí que temos fôlego para o setor do boi, frango e suíno andar perto dos 2 bilhões de dólares em divisas na exportação nesse mês de janeiro. É isso aí, amigo produtor, é o agro bombando na exportação e começando o ano com o pé no acelerador aí do setor da carne, né? Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos.
O seu sonho era pregar o evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.